Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. No livro de Jó, o Eliú nos lembra algo interessante, que Deus fala em sonhos. O Eliú era o mais jovem dos amigos de Jó, que o foram visitar na intenção de consolá-lo. No fundo, esses amigos trouxeram mais problemas para o Jó do que ajuda. O Eliú era o mais novo, não sabemos se ele era muito jovem, provavelmente não, pelo que ele conta, ele já tinha muita experiência da vida, mas pelo menos era mais novo do que os outros, e naquela época isso contava muito, ser de uma determinada idade, e ele esperou que os outros mais velhos falassem primeiro, depois ele entrou para falar. Mas não parou de falar tão cedo. Ele falou muito. Nós precisamos sempre tomar cuidado para não basearmos doutrina em cima do livro de Jó. Palavras de homens na Bíblia não devem servir de base para nossa doutrina. Guarde isto. Bom, o Eliú falou uma série de coisas e eu quero realçar aqui no capítulo 33 o que ele mencionou como já sendo um conhecimento geral na sua época. Ele diz aqui, a partir do versículo 14, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Ou seja, ele estava acusando o Jó de não prestar atenção no que Deus estava falando, estava dizendo que Deus falava de noite em sonhos, de uma ou de outra maneira, ou condenando, ou orientando, mas isso era o pensamento dele, Eliú. Mas ele continua, em sonho ou em visão de noite, quando cai profundo sono sobre os homens, quando adormecem na cama, então Deus lhes abre os ouvidos e coloca a sua instrução na sua mente. Isto para apartar o homem do seu mau desígnio e livrá-lo da soberba. Interessante. O Eliú sabia naquela época. Hoje, muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, têm uma certa queda por prestar atenção, procurar entender os sonhos. Existem estudos até científicos ou assim, em paralelo à ciência, sobre o significado de sonhos. O que a gente sonha, por que a gente sonha, o que está relacionado com isso, etc, etc. Estudos sobre sonhos. O fato é que isso não é novo, isso é antigo. O Jó, cronologicamente, é um dos primeiros livros da Bíblia. A época deles era uma época que nem havia lei ainda, não tinha o Sinai, não tinha a Bíblia escrita. Era uma época em que o conhecimento de Deus era o conhecimento natural, que vinha pela natureza. Mas o Eliú sabia, e os outros amigos também sabiam, porque essa fase de discussão e acusação do Jó começou com Elifaz, lá no capítulo 4, dizendo que tudo que ele iria falar, ele recebeu em sonhos, por instrução de um vulto que meteu medo nele e que saiu falando para acusar o Jó. Ninguém tem dúvida de quem era esse autor dos sonhos que o Elifaz teve, que gerou tudo que ele falou, e os outros acompanharam. Parecia até o STF do Brasil. Um faz, determina, e os outros acompanham. Pois é, os outros amigos acompanharam o Elifaz, que teve a instrução dele através daquele vulto. Nós sabemos que todo o livro de Jó tem um enredo que é a disputa entre Deus e Satanás pela consciência
do ser humano. Então, atrás de tudo aquilo estava Satanás, que inspirou, ele faz com sonhos. Bem, não só Deus dá sonhos, Satanás também dá. E a barriga cheia também dá. Então, existem sonhos de muitas maneiras. Mas eu quero focalizar aqui a ideia que o Eliú tinha de sonhos. Ele dizia, em sonhos, à noite, Deus fala com as pessoas para instruir, para chamar a atenção, para livrar a pessoa da soberba, para livrar a pessoa do seu desígnio, de agir de acordo com a sua cabeça. À noite, em sonhos, Deus faz a pessoa cair na sensatez. Quantas pessoas estão se convertendo hoje, em nossos dias, no mundo muçulmano, porque Deus está dando sonhos. É como que Jesus aparecendo em sonhos e a pessoa muçulmana treme e a partir dali começa a buscar conhecer a Jesus. Sonhos são uma maneira de Deus falar isso desde a criação. E o que eu entendo daqui, que o Eliú queria dizer, é que naquela época o mundo não estava tão corrompido quanto hoje, embora também já estivesse sendo entregue a Satanás, mas não estava tão corrompido. A mente das pessoas ainda estava bem mais relativamente pura. As pessoas acreditavam na justiça, no bem, na verdade. E à noite, mesmo que durante o dia a pessoa tivesse tido sangue quente, ira, ódio, raiva, desejo de vingança, mas à noite Deus fazia a pessoa cair na sensatez, até a própria consciência da pessoa, talvez nem algo, nada sobrenatural de Deus, mas a própria consciência da pessoa, que já era um dom de Deus, essa consciência alertava a pessoa. O Eliú atribui isso, então, a Deus, que Deus, à noite, usa sonhos para apagar os pensamentos maus, esquecer as experiências ruins do dia anterior e trazer esperança de coisas novas para a pessoa. Deus usava isso. Deus usa isso até nos que não são crentes, não são do Senhor. Mas se o propósito é bom, a consciência de todos os homens os ajuda, se eles quiserem ser ajudados, porque Deus deu essa consciência. O conhecimento do bem e do mal é um fato, uma realidade que não deixa de ser uma dádiva de Deus. Foi o subproduto de desobediência, de comer a árvore, mas veio, e o conhecimento do bem e do mal é uma coisa boa. É que a gente não tem capacidade de evitar o mal, mas o conhecimento do bem e do mal é uma coisa boa. O pior é você confundir tudo e não saber o que é mal, e você praticar até sem saber. Não, mas quando a gente sabe diferenciar o mal do bem, isso é uma coisa boa. E o Eliú lembra que Deus à noite usa sonhos para isto. Eu achei isso muito interessante, mas ele usou isso mal. Ele usou para dizer, ô Jó, você não pode alegar que Deus não está ajudando. De noite Deus fala em sonhos, se você quiser ouvir, mas você não está ouvindo. O Eliú também usou isso para acusar o Jó. Mas o fato é que ele sabia, o Jó sabia, o Elifaz sabia, todos sabiam naquela ocasião e todos sabem hoje que a noite é boa para dormir. Reparadora, o sono precisa ser um sono reparador e a consciência funciona durante a noite. Inclusive, Deus usa a consciência e faz lembrar a pessoa, mesmo que não seja crente. Deus trabalha nas pessoas em sonhos. Esse assunto é muito interessante, muito bonito. Você, com toda certeza, de alguma forma já teve essa experiência de Deus falar com você em sonhos, ser alertado em sonhos. Isso sempre foi uma maneira de Deus falar que continua usando em nossos dias também.